Quero ler com você a passagem que o Senhor colocou no meu coração, Josué, o livro de Josué, no capítulo 9. Josué, capítulo 9. Glória a Deus. Eu quero ler com você agora, neste momento, apenas a partir do verso 8. Josué 9, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E eles lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sião, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide ao encontro, e dizei-vos: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente de nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, e agora já seco e bolorento, e esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo já aqui rotos, e essas roupas e nossos sapatos que já têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Mais uma vez, abaixa a sua cabeça como você está. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela porção da Tua palavra que lemos, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Pai, as nossas vidas, ó Pai, e fala conosco, ó Pai. Extermine, ó Pai, toda a carne, ó Pai, toda a vontade do homem, ó Pai. Mas do que o Teu trono de graça, ó Pai, possa falar, ó Pai, conosco, ó Pai, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Homens aparecem com sandálias velhas, com roupa desgastada, com provisão pelo caminho, pão todo esfarelado, bolorento, dizendo: viemos de uma terra muito longe, viemos de um lugar distante, e nós viemos fazer aliança com vocês. Chegando oferecendo ao povo de Israel, glória a Deus. E da onde surgiu essas pessoas? No início do capítulo 9 vai dizer: sucedeu que, ouvindo isso, os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Não está nessa lista aqui os gigarzeus, mas também fazia parte dos povos que habitavam ali, a terra de Canaã. Para quem se lembra no mapa, gosto muito de geografia, principalmente a parte de Israel, me chama muita atenção. Quando a terra prometida foi tomada, ela não foi tomada como quem parte do oeste, que seria a lógica. O Egito está desse lado aqui, né, oeste, quem se lembra das aulas de geografia, à esquerda aqui, né? O Egito está desse lado aqui, e eles poderiam simplesmente contornar e entrar aqui, né? Mas não, eles deram a volta. Eles deram a volta. E aí, então, quando a palavra fala aquém do Jordão, né? São os povos aqui, né? E além do Jordão, os povos que atravessaram ali. Então, por exemplo, a tribo de Ruben, Gade, e metade da tribo de Manassés ficou de um lado do Jordão. E esse lado do Jordão, o lado leste, foi o lado que Moisés contemplou, né? Mas ele não pisou do lado para lá do Jordão.
chegando desses povos que atravessando o Jordão, haviam ali esses cananeus, e eles fizeram ali um encontro para que pudesse então parar, deter o povo de Israel. Dentre todos esses povos que nós citamos, haviam os heveus. E desses heveus, uma cidade chamada Gibeon, ou Gibeão, dependendo da tua tradução aí. Essa cidade não era pequena. Essa cidade tinha um exército que tinha condições de enfrentar o povo de Israel, de fazer frente ao poderio militar de Israel. E no verso 3 também do capítulo 9 vai dizer: e os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera a Jericó e a Ai. Lembre-se, Jericó era tida como uma cidade fortaleza. Várias cidades tinham muralhas, isso era um costume, né? Mas, no caso de Jericó, as muralhas eram muito fortes, eram pertinentes, eram portentosas, famosas. E as grandes muralhas, a grande defesa daquela cidade não pôde contra Israel. Lembrando também, quando Jesus cita, eu falei isso aqui no primeiro dia da campanha, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, também está dizendo que a maior segurança, a maior fortaleza do inferno não é capaz de deter as forças da igreja. Então, assim como uma cidade murada, como Jericó caiu, também com a cidade de Ai, que no princípio, a cidade de Ai, então, como sendo pequena, seria, então, facilmente destruída, seria facilmente derrotada, mas por uma desobediência de Acã, que escondeu na sua tenda o ouro, a prata e a capa que o Senhor havia dito que não era para pegar. Não é querendo dizer que Deus não daria riquezas ao seu povo de forma alguma, mas tudo a seu tempo, e naquele momento aquilo era para o templo. Depois havia momentos em que os despojos eram divididos, sim. Então o problema de Acã não foi a questão do porquê era ouro, do porquê era prata, mas o problema foi a desobediência, esconder, fazer na hora errada. Como, por exemplo, aqui dizer, né, aos jovens, Deus abençoou o casamento, o matrimônio, né, e o leito sexual abençoado, mas tem momento para isso. Amém? Tem momento certo para isso. Então Deus não, de maneira alguma, era contra com que o povo tivesse acesso às riquezas, mas não era o momento. Devido à sua mentira, foram derrotados, foram humilhados. E só depois, né, é que com a bênção de Deus e o perdão que eles pediram, é que a cidade de Ai, sim, foi derrotada. Mas no verso 4, vai dizer ali que usaram de um estratagema, ou usaram de uma astúcia, usaram de uma estratégia, do grego stratégique, do francês stratégie. Olha a referência aí. O Saulo que fala no canal dele, né, Saulo? As referências. Usaram de uma astúcia e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos e rotos, ou seja, o odre era feito da pele do animal, né? Aquela coisa parecia uma bexiga, e ele já estava roto, ele já não segurava mais o líquido dentro dele, nem água, nem vinho, seja lá o que fosse, ele derramava. Ele estava remendado, inclusive, ali dizendo, né? Verso 5, e nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial
em Gilgal e disseram a eles, aqueles homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Ora, no verso 14, vai dizer que Israel não consultou ao Senhor. Israel ali bateu os olhos em tudo aquilo que aqueles homens tinham, e era óbvio, porque, veja bem, deixa eu te explicar a situação bem, para você entender. O Senhor havia dito que os povos que habitavam a terra de Canaã, eles deveriam ser conquistados. Nenhum povo que lá habitasse poderia continuar a morar ali. Qualquer acordo com os cananeus significaria desobediência. Novamente, nós estávamos falando a respeito disso. Não é que não pode, tem momento para isso. Tem hora, mas agora não. Esse povo não. O povo de longe pode fazer acordo. O povo que está, por exemplo, os edomitas, que eram ali descendentes de Edom, de Esaú, não era para contender com o edomita, era para conviver com ele. Porque assim tinha dado o Senhor aos descendentes de Esaú. Então, agora, o povo cananeu que morava ali tinha que ser destruído, porque era a ordem do Senhor. E fazer um acordo com eles ali significaria abrir as portas para a mistura de raças, miscigenação e para a adoração a falsos deuses. Abrir ali um precedente para interferir no projeto que Deus havia determinado para o seu povo. E perderiam a integridade, conforme a ordem que o Senhor havia dito. Em Deuteronômio 18, verso 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Era o costume que já tinha naquela época. Não tinha um aborto naquela época, mas esperava a criança nascer e levava num altar fumegante de fogo. E ali sacrificava Moloque. Até hoje a gente fala, muitas vezes, o nome desse Deus, quando fala, chama uma criança dedicada a Moloque, que é Moleque. Não, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem que consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, o teu Deus, lança fora diante de ti. Não tem acordo com esse povo, não tem aliança com povos estranhos. Não faça acordo com o mundo. Nós vivemos por fé e não por vista. As aparências enganam. As aparências enganam. Até o sal parece açúcar. E quão difícil é quando você salga o café e adoça o feijão. Todo mundo já passou por experiência parecida. Porque o pozinho branquinho ali é muito, muito parecido, você pode se confundir. E agora, talvez você entregue a idade, mas quando eu me recordo a respeito disso, é impossível não lembrar, eu era uma criança na época, hein, dá um desconto. Quando fala daquele shampoo Denorex, parece, mas não é. Olha, tem muita gente que sabe aí. Denorex, parece, mas não é, os mais novos não sabem disso. Era um anticaspa que se dizia ser tão bom que parecia ser remédio. Mas não era, era shampoo. Né? Assim era a propaganda do Denorex. Mas a aparência, ela faz você confundir. A aparência, ela faz você ter um julgamento errado de uma situação. Eu vi esses dias aí
A vovó do crime, 60 anos. Mulher entrava numa loja com o netinho e começava a furtar as coisas, colocando debaixo do vestido. 60 anos a polícia prendeu. E quando você olha para uma pessoa, você fala assim, essa daí já não tem problema nenhum, não inspira nenhum cuidado. Ou então, essa foi essa semana mesmo, estava lá no UOL, a Barbie do crime. 31 anos foi presa, mas diz que desde os 25 já aplicava golpe na internet. Vendia produtos que dizia que tinha e no fim não entregava nada e embolsava todo o dinheiro. As pessoas se deixavam levar pela aparência, né? Pela beleza, pelo exterior. Tem pessoas aí que marcam encontros em aplicativos, né? Não a igreja, né? O pessoal aí. E aí, chegando lá, todo bonitão, o camarada acha que vai encontrar com aquela moça, chegando lá, 10 bandidos vai e rende o cara. E fala, agora tem até Pix, pode passar pra gente aí. E o cara começa a forçar o pessoal a fazer Pix para um monte de conta de laranja, de um monte de gente. E teve um rapaz aqui, não sei se tudo, pelo Pix talvez não, né? Mas ele relatou aqui um prejuízo de 100 mil reais. Porque se deixou levar pela aparência. Se deixou levar pelos olhos. Como aconteceu lá em Gênesis 3:6. Lá no Éden, quando a serpente vai enganar a mulher e ela vai dizer, lá em Gênesis 3:6 vai dizer, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Aquilo que agrada aos olhos, muitas vezes muda o plano, muda a sua ideia, muda a forma de você pensar. Você começa a se sentir atraído por aquilo, como Ló, que olhou as campinas verdes do Jordão e ali contemplou o vale de Sodoma e escolheu para si, para ir para aquele lugar. E Abraão havia dito, você escolhe um lado que eu vou para o outro, que é para a gente não ter briga mais aqui. Ele foi escolher justamente Sodoma, porque parecia muito bonito. Como Sansão, que diz aos seus pais que a mulher filisteia que ele havia visto lhe agradava aos olhos. E a palavra do Senhor vai contar a história daquele homem por diversas vezes em que ele vai brincando com o pecado, ele vai chegando, dando pistas para Dalila, de que forma ele poderia perder as suas forças, até que ele chega a falar do seu voto de nazireado, e aí ela corta das suas tranças, e ele perde a sua força, porque não por conta do cabelo em si, mas por conta da quebra da aliança, a quebra do pacto. O Espírito do Senhor abandona aquele homem, e uma das primeiras coisas que os filisteus vão fazer é vazar, atravessar os seus olhos. O inimigo vai dar conta daquilo que ele já tinha por legalidade, os olhos de Sansão. Seus olhos sempre foram meus. Você sempre deu eles para mim, porque a tua atenção sempre esteve voltada aonde eu quis. E agora está na hora de eu vir buscar. Dá eles para mim. Sansão fica cego. Muito sério isso. A aparência engana. Como a aparência, através da aparência e da confiança, pessoas mal intencionadas pegam seringas vazias e aplicam em idosos, se passando por pessoas boas, por bons profissionais, manchando aí o nome e a reputação daqueles que fazem o seu trabalho e dão a sua vida num lugar de enfermagem, um atendente de enfermagem. A pessoa vai ali, está confiando de que está recebendo a vacina e recebe uma picada vazia, sem nada. Enganando. Traindo a confiança daquele que lhe deu
o corpo para ser tratado. O cristão deve aprender a ter discernimento, não se deixar levar pela aparência. A Bíblia vai dizer, vocês conhecem, tem até aquele cântico que fala, Romanos 16, 19, seja excelente para o bem, e inocente para o mal. Outra versão vai dizer, sejam sábios para o bem, mas simples para o mal. Não significa, quando você vai ser inocente ali para o mal, abrir mão da sua inteligência, abrir mão do seu intelecto, e abrir mão da direção que Deus dá para você. Porque em 1 Coríntios 14, 20 vai dizer, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Como eu já falei aqui várias vezes, os grandes inventos da humanidade, que mudaram a vida do mundo, falo da máquina a vapor, do carro, de tantas outras coisas, ou se deram debaixo de governos que Deus estava ali presente, governando diretamente, ou através de servos de Deus que Ele revelou. Porque Deus governa o mundo e dá um entendimento a seus filhos, e o mundo come da migalha que cai da mesa dos filhos. A Bíblia diz também em João 7, verso 24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Em tudo nós devemos examinar, em tudo nós devemos analisar e tomar a decisão mais acertada através da orientação de Deus. Porque cada decisão da nossa vida, ela marca a nossa vida de uma forma tal que muitas delas nós vamos carregar a consequência desses atos para o resto da nossa vida na terra. E algumas decisões nós vamos carregar pela eternidade. Como, por exemplo, a decisão do aceitar a Cristo como Salvador. Isso é tão sério, que, veja bem, até mesmo algumas decisões erradas que tomamos, quando o servo de Deus realmente anda no caminho do Senhor, essas decisões elas não podem ser simplesmente apagadas e Deus tenta ali fazer com que isso mude em bênção. Porque a decisão já foi tomada, já foi feita, já está escrita na sua história. Como, por exemplo, neste caso aqui, com os gibeonitas. Aqueles homens apareceram, como nós falamos. Olha, nós viemos de um lugar distante, nós não somos aqui de Canaã, não. Pode fazer aliança conosco, porque nós não somos daqui. Olha aí, o nosso sapato está desgastado, a roupa desgastada. Olha aí o nosso odre, o cantil, por assim dizer, onde a gente guarda água. Está até furado, não para mais nada. E olha o pão que nós trouxemos, que estava quentinho quando nós saímos. Agora está tudo despedaçado, embolorado. Já tem dias que a gente está andando, que a gente não aguenta mais. Eram artistas, eram atores, eram enganadores, farsantes, se passando por pessoas que eles não eram, para conseguir com isso um objetivo. Mas Israel então descobre aquela farsa. Diz ainda no mesmo capítulo 9 de Josué, verso 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não vos deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos, que o Senhor, o teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos daria toda a terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós.
tememos muito por nossas vidas e por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Verso 26. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia, Josué fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até os dias de hoje, no lugar em que escolhesse. Veja que Deus pegou aquela situação que já estava tomada. A aliança já havia sido feita. Aliança em nome do Senhor. A decisão não era uma decisão correta, mas ela já estava tomada. Os príncipes, os nobres de Israel ali tomaram aquela decisão e juraram que não destruiriam aquele povo. E veja que aqui mesmo, algumas situações em que a Bíblia narra, em que tudo parece ter sido errado, onde tudo parece que não mais Deus estaria no controle, né? Por exemplo, você pega aí a situação aí de Davi, homem segundo o coração de Deus. Ninguém tem dúvida disso. Mas e o erro de Davi? É menos erro porque foi Davi que fez? Não. O erro é severo, é grave. E aquilo que o homem semeia, ele colhe. A Bíblia mesmo vai falar a respeito disso. Isso é uma regra do reino espiritual. Não vai ficar impune. Davi olha lá, vocês conhecem a história, né? Batseba estava se banhando e ele deseja para si, a mulher era casada. Davi já tinha lá tantas outras que eram dele. Manda buscar Batseba. Batseba engravida. E ele, para que não pudesse então ser descoberto, manda Urias para o campo de batalha. Pô, primeiro ele faz toda aquela coisa toda, né, que vocês sabem muito bem. Ele tenta fazer de alguma maneira com que o próprio Urias fique na casa dele. Urias, homem temente a Deus, e falou, eu não, a arca do Senhor está lá no relento, eu vou dormir com a minha mulher? De jeito nenhum. Embebeda o homem, faz de tudo, não dá certo. E aí manda o homem lá para o campo de batalha com a carta. Ó, manda o cara na frente, porque esse aí eu já não quero mais saber dele. O homem morre e ele toma para si aquela mulher. E aquela criança vai nascer. E quando nasce, já nasce fadada à morte. Ali, Davi pede perdão ao Senhor. Davi tenta de toda maneira orar pela vida daquela criança. Mas não adianta. Porque já estava sentenciado. O preço que Davi pagou foi severo. Foi fortíssimo. Consequência do seu ato impensado. Consequência de a aparência, né? Os olhos se guiou ali, desejou e quis, e tomou. Mas as misericórdias do Senhor duram para sempre. O amor do Senhor é tão grande, mais do que nós podemos imaginar. E através deste mesmo erro, Deus vai fazer o acerto. E o filho de Batseba, o segundo que nasce, é Salomão. E esse aí vai reinar no lugar dele. Percebe? Como Deus é especialista em tornar bênção tudo que toca, tudo que Ele designa. Ao longo da história nós vamos nos fazendo cada vez mais, né? Batendo cabeça, tentando seguir o nosso rumo, o nosso caminho, e Deus vai nos orientando, e Deus vai passando o que é o certo, e nós não conseguimos muitas vezes seguir 100%, porque a santidade pertence ao Senhor. A palavra do Senhor, ela está falando aqui, dando toda a orientação, mas o homem infelizmente é falho. O apóstolo Paulo vai dizer, aquilo que eu quero fazer, não consigo. Porque o corpo aqui, ó, é limitado. Mas Deus transforma em bênção. Alianças que são feitas para serem honradas.
E mesmo aquelas que foram feitas em tempo de ignorância, tem que ser honrada. Se você se casou num tempo que você não conhecia o Senhor, adivinha, tua aliança é válida perante Deus. Porque aquilo que você entregou, aquilo que você empenhou, a sua palavra e honrou, você veio diante do Senhor agora, o que você honrou não volta uma palavra. O homem hoje em dia, a palavra dele parece que não vale nada, mas no mundo espiritual vale tudo. Antigamente era o famoso acordo no fio do bigode, né, que falava, né? O cara, ele ia lá, não escrevia nem no papel. Muitos não sabiam nem ler. Não, o fulano veio aqui, pegou não sei quantos sacos de arroz, ele me garantiu que vai pagar, e pagava mesmo. A exceção eram os caloteiros. Hoje em dia o caloteiro é a regra, né? Você tem que chamar testemunha, você tem que levar num cartório para reconhecer firma, e mesmo depois de tudo isso, e o camarada não te paga, você bota ele no SPC. É assim que funciona a coisa. Mas cuidado com quem você faz aliança. Porque seja com quem for, haverão consequências. E a sua melhor opção para alianças, que melhor que seja com o Senhor. Mas os gibeonitas nessa história conseguiram sorrateiramente extrair uma aliança com Israel. De modo praticamente até, vamos dizer assim, não muito honrado, porque se passaram por pessoas que não eram. Estavam ali fazendo figura de viajantes de longa jornada. Mas mesmo assim, eles tiveram a palavra. Porque os príncipes de repente poderiam dizer: olha, a nossa aliança que fizemos está tudo cancelado. Não está nada garantido. Afinal de contas, vocês mentiram para nós. A decisão que nós tomamos foi sobre uma informação enganosa. Nós não temos por que honrar uma coisa diante desse fato. Mas a aliança que os príncipes de Israel fizeram não foi somente com os gibeonitas. Eles juraram diante de Deus, daquele Deus que não muda, que não falha, que não há sombra de variação. Senhor, no teu nome nós garantimos, jamais destruiremos estes homens. E o Senhor lá do céu olha e fala: ok, tá bom. Então aqueles príncipes se viram numa situação: vocês são mentirosos, vocês são enganadores, manipuladores, usaram de estratégia. Só que tem uma coisa: para quem eu jurei lá, é o Deus da verdade, é o Pai da luz, Ele não muda. Agora eu vou ter que honrar a minha palavra com você. Olha que sério isso, hein? Diante de Deus, o que você tem colocado aí? E a coisa foi tão séria, que o tabernáculo de Deus, olha só o que diz 2 Crônicas 1:3. 2 Crônicas 1:3. Não sei se o Sá está colocando aí. Diz lá: e foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em... Onde estava? Em Gibeon. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Esses homens, os gibeonitas, acabaram se tornando auxiliares dos levitas. Eles forneciam toda a lenha que era queimada no altar. Eles forneciam a água que era utilizada ali também em todo momento. Os gibeonitas agora passaram a ser peça importante em tudo que era feito na adoração no santuário. Deus tornou a maldição,
principalmente que os homens disseram, olha, malditos sois vós, enganadores. Deus tornou a maldição em bênção. Deus quer tornar a maldição, toda a maldição que de repente tenha sobre a tua vida em bênção também. Deus quer tornar as tuas palavras abençoadoras. Deus quer que aonde você vá, você possa proferir a palavra de Deus abençoando, proclamando o seu santo nome, semeando a paz, semeando o amor e nunca a maldição. Não abra tua boca para praguejar sobre os seus irmãos. Porque até Saul, glória a Deus, até Saul tentou acabar com os gibeonitas. Saul pegou e falou assim, eu vou acabar com esses cabras. 2 Samuel 21. Abra aí, Sá, 2 Samuel 21. Glória a Deus. Olha lá, diz assim, ó, e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor e lhe disse, é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei, chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou, ora, gibeonitas não são dos filhos de Israel, mas os restantes dos amorreus e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Olha, ainda valia o juramento. Porém Saul, no seu zelo, a casa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E no verso 3 ele vai dizer, disse pois Davi aos gibeonitas, que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Ainda muito tempo depois, a aliança não estava quebrada. A promessa que foi feita diante de Deus permanecia a mesma. Diante de Deus havia falado, vocês não morrerão. E a palavra do Senhor não volta. O homem havia se esquecido. Agora o rei era Saul. E Saul falou, eu não me importo com esses homens. Eu não me importo com quem eles são. Se ajudam com lenha e água na casa de Deus, eu não estou nem aí. Eles não são de Israel. Eu vou exterminá-los. E começou a ferir ali aqueles homens. E na época de Davi vai ter fome. E vai ter vai assolar o povo de Israel com aquele problema. Davi consulta ao Senhor. E o que foi que eu errei? O que aconteceu? Você não sabe não? Saul antes de você foi perseguir os gibeonitas. Davi podia ter falado, mas e o que eu tenho a ver com isso? Gibeonita nem é de Israel. Você tem tudo a ver. Porque perante o Senhor foi prometido, não se toca num fio do cabelo desses homens. E aí Davi é obrigado a chamar de volta aqueles homens ali perante ele. E vai dizer, o que eu posso fazer para satisfazer vocês? Pedir perdão para que esta praga pare sobre Israel. Olha a seriedade que tem a aliança. Olha a seriedade que tem o juramento. Mesmo com aquele que parecia não ser digno. Porque num juramento, muitas vezes o outro lado não é digno. Ou você se acha digno? Um Deus perfeito e todo-poderoso, soberano sobre os céus e a terra, entrega o seu próprio filho em amor a você, pobre e miserável pecador. Mas não adianta você, miserável pecador, tentar fugir desta aliança, porque uma vez com que o Senhor selou a tua vida, você pertence a Ele, você está debaixo de juramento e aliança com este Deus. Josué teve por obrigação proteger os gibeonitas, pois tinham pacto, já estava feito. E no capítulo 10, nós vamos ver, e sucedeu que ouvindo Adonisedeque, Josué 10, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e tinha destruído totalmente, e fizera Ai com o seu rei,
como tinha feito a Jericó, e ao seu rei e aos moradores de Gibeon, fizeram paz com os israelitas, e estava no meio deles. Verso 2. Temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, e como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos seus homens valentes. A aliança que Israel fez com Gibeon não foi com uma cidadezinha que poderia ser destruída facilmente, mas foi feito com uma cidade poderosa. Gibeon, tendo poder militar para poder fazer frente a Israel, não fez, porque aqueles homens entenderam que contender contra Israel não era contender contra um exército, era contender contra um Deus. E eles disseram: contra Deus nós não podemos, contra o exército talvez, contra um Deus, não. Vamos nos humilhar, vamos mentir se for preciso, mas vamos conseguir uma aliança com eles. Verso 3 do capítulo 10, vai dizer que, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jaifa, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Essas todas eram as capitais daqueles povos que nós falamos antes. Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Eles falaram: agora, os vizinhos todos lá, tem um aqui no meio, aqui um traidor aqui, ó. Essa cidade de Gibeon não pode, porque nós éramos inimigos de Israel e agora eles vêm querer fazer paz com eles. Vamos nos juntar todos e vamos destruir Gibeon, porquanto fizeram paz com Israel. Verso 5. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, e todos os seus exércitos, e a sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Agora estava perdido, né? Os homens de Gibeon haviam feito paz com Israel, e aqueles povos todos ao redor atacariam a Gibeon, exterminariam a Gibeon. Mas eles enviam então mensageiros para Israel. E enviaram, verso 6, enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, no arraial de Gilgal, dizendo: não retire as tuas mãos dos seus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. O que Josué e Israel fez? Eu não estou nem aí, seus mentirosos, eu não estou nem aí com vocês, vocês não são Israel, eu não ligo para o que vocês fizeram. Não. Não. Verso 7 vai dizer: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá resistir. E é nesta mesma batalha, aonde o dia vai passando, e de noite não se guerreia, como é que nós vamos livrar os nossos amigos gibeonitas? É nesta batalha que Josué vai clamar e o sol para, a lua para que Israel pudesse cumprir até o fim a sua palavra. Nós havíamos dito que nós vamos proteger esse povo, nós havíamos dito que agora eles andam junto com a gente, então sol, para agora, porque nós vamos lutar pelos nossos amigos, nós vamos lutar por este povo. A aliança que o Senhor fez não volta. O Senhor não é mentiroso. O Senhor não pode jogar simplesmente fora aquilo que Ele fez. A palavra do Senhor se cumpre até o fim. Como nós dissemos, a palavra pode não significar nada para você, mas no reino espiritual não existem quebras de contrato, não sem que haja uma intervenção à altura. A palavra fala que a alma que pecar, essa morrerá. É com sangue que nós pagamos o preço do pecado.
como diz em Mateus 12:35, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Pense muito antes de abrir a sua boca. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Mas do Senhor veio a salvação. Como diz em Colossenses 2:12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, no qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, e expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O escrito de dívida que era contra nós, aquele documento do qual estava a nossa condenação, agora estava cravado na cruz do Calvário, dizendo: está perdoado, está pago. A tua aliança feita através da cruz do Calvário é inquebrável. A aliança do sangue do Calvário. Aqueles homens que fizeram dele pouco caso, que ele foi desprezado, foi transpassado na cruz, mas aquele sangue escreveu com tinta a nossa salvação. Tem um cântico antigo, ele diz assim: há uma palavra perdida, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas que todas juntinhas se lê, cativar. Cativar é amar e também carregar um pouquinho da dor que alguém tem para levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. A definição de cativar significa prender-se, física ou moralmente, guardar em seu poder, reter, conservar. O que te cativa? O que te prende? O que prende a tua atenção e o que está prendendo a tua atenção agora? Você que está distraído e não está prestando atenção na palavra. O que te impede de ouvir a mensagem do Senhor? O que está sentado no trono do seu coração agora? Dominando toda a sua faculdade mental, levando você daqui lá para o Japão. Você está preso a um pecado? Quem sabe você está preso a um perdão que você não liberou? E isso está remoendo o seu coração. Tem uma história que certa vez eu ouvi, e até o pastor Silvio também já comentou, porque é realmente uma história muito bonita, muito interessante, né? De que na época do Velho Oeste, um homem numa discussão, daquelas brigas de bar e tudo mais, acaba matando um outro rapaz. E ele é preso. E ele vai ser condenado à forca. E as pessoas que conheciam aquele homem falaram: meu Deus, mas esse homem aí foi praticamente um acidente, foi autodefesa, ele não queria fazer isso, ele era um homem bom, e começaram a clamar de todas as maneiras possíveis para que se pudesse reverter aquela sentença. E o governador vai chegar e até o conhecimento dele, aquela carta de petição sobre a vida daquele homem. E aí,
ele pega e fala assim, eu vou conhecer quem que é esse homem, eu vou dar o perdão para ele, mas antes eu quero conhecer quem que é esse homem que eu estou libertando. Ele coloca a carta dentro da Bíblia e se veste como um sacerdote. E ali ele coloca a Bíblia debaixo do braço e vai até a prisão. E quando aquele homem preso vê chegando o homem de Deus, vestido como, ele vai dizer lá, pode sair daqui, eu não quero mais. E começou a xingar de palavrões, ele diz, está tudo acabado, nada do que você tem aí eu quero. E aí ele dizendo, mas eu tenho algo aqui que você precisa. Eu não preciso de nada, vai embora, eu não quero você aqui. E enxotou o governador. O carcereiro chega para aquele homem e falou assim, você está louco? Você não sabe quem é que você acabou de enxotar daqui? Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber de nada. Aquele homem que você viu chegar era o governador. E dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de perdão. Aquele homem então vai ser enforcado. E chegando no tablado, quando vê todas as pessoas da cidade ali, ele vai dizer, eu queria dizer as últimas palavras, antes de eu ser enforcado. Hoje, eu morro aqui, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu não quis aceitar. O Senhor quer fazer com que você seja perdoado através de uma nova aliança. Não importa qual é a aliança anterior que você tenha, não importa o que você fez no tempo da ignorância, não importa se você tenha servido a outros deuses, o Senhor quer dar a você o perdão, mas você precisa aceitar este perdão. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, não seguir pela aparência do mundo. O mundo vai chegar trazendo coisas maravilhosas para você. O que Satanás tem para te oferecer é algo que enche os olhos, como encheu os olhos de Sansão, como encheu os olhos de Eva no Éden, como encheu os olhos de tantos, mas a aliança do Senhor, embora você muitas vezes não possa ver, é a aliança que permanece para sempre, é a aliança que deve ficar para a tua vida, porque aquilo que você cativa, aquilo que você recebe, que você amou, que você aceitou e colocou no seu coração, é aquilo que você vai ser responsabilizado. Você consegue entender isso, irmão? Em nome de Jesus, receba esta palavra. E que o Senhor possa fazer com que você não enxergue mais por circunstâncias. Não enxergue mais pela simplesmente a vista. Mas com que você possa saber que o Senhor está cuidando da sua vida. Aquilo que você vê e aquilo que você não vê. Faça a aliança com o Senhor, porque assim você irá bem, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Quem sabe você esteja ainda pensando aí, em coisas com que você não deveria ter feito aliança. Mas o Senhor hoje está mudando tudo. O Senhor hoje está restaurando. Oh, querido Deus e Pai, na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te amamos, ó Pai. Nós entregamos diante de Ti, ó Pai, tudo o que temos, ó Pai. Nós entregamos diante de Ti a nossa vida, Senhor meu Deus. Oh, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos restaurar, ó Pai, a nossa aliança contigo, ó Pai. Queremos, ó Pai, saber, ó Pai, experimentar da Tua vontade boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, saber, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós, ó Pai. Que o Senhor tem cuidado da nossa família, que o Senhor tem cuidado do nosso coração, que o Senhor tem cuidado, ó Pai, de cada passo que nós damos, ó Pai, transformando em bênção, ó Pai, cada coisa, ó Pai, que nós temos encontrado, ó Pai, diante de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, seja onde for, ó Pai, honra os Teus servos, ó Pai.
Honra, Pai, os teus servos, ó Pai, no trabalho. Honra, Senhor meu Pai, os teus servos, ó Pai, nas suas casas. Honra os teus servos, ó Pai, com saúde. Ó Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Honra, Senhor meu Deus, a cada um deles, ó Pai, porque a aliança com que nós fizemos contigo é eterna, ó Pai. Ó Senhor meu Pai, assim como tu livraste, ó Pai, os gibeonitas, ó Pai. Ó Senhor meu Deus, que não eram Israel, mas foram enxertados de maneira misteriosa, Senhor. Ó Senhor meu Pai, o Senhor, ó Pai, pegou a nós, ó Pai, que não éramos chamados teu povo, ó Pai, e nos enxertou na videira verdadeira, que é o Senhor. Ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai. Ó Senhor meu Pai, e através da videira, ó Pai, é que se vem a seiva, é que se vem os frutos. Ó Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós que somos o teu corpo, Senhor, em nome de Jesus, não deixa faltar nada ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, sustenta, protege e guarda como menina dos teus olhos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor meu Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, este povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor? Ô Senhor, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.